12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Regra 7. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Eu sou o Andreas Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Hoje estamos retomando a série sobre Jordan Peterson. Chegamos, portanto, à segunda metade do livro, ou melhor, a segunda metade do livro, o segundo conjunto de regras, né? A 7ª regra, e agora a gente vai seguir aí até o final, até a 12ª regra. Estamos aqui já falando durante o período de quarentena, né? Quem diria, antes da série acabar, a gente não imaginaria que estaria nessa situação, mas vale aí destacar que provavelmente os podcasts, claro que não a única coisa, mas os podcasts vão exercer um papel muito importante nesse período, porque as pessoas vão dispor de mais tempo, onde elas vão consumir mais material da internet, sejam filmes, documentários, séries, podcasts, vídeos no YouTube e por aí vai, tutoriais, cursos, enfim. Então aqui a gente vai agora mais do que nunca, né? A gente normalmente já faz isso modestamente, né? Num sentido bastante limitado, é claro, ninguém aqui quer posar de herói, mas a gente já presta um serviço, né, de esclarecimento, de informação, de transmissão aí de uma pequena pílulazinha cultural, e agora nesse período aí, mais do que nunca, a gente pretende até ajudar aquelas pessoas que tenham esse tipo de problema a segurar as pontas, controlar uma ansiedade, segurar aí até mesmo a sanidade mental nos casos mais extremos, porque com certeza algumas pessoas terão esse tipo de problema, os solitários aí, ou os que já têm algum problema prévio relacionado a esse tipo de coisa. Então hoje a gente vai falar sobre a regra 7, estamos retomando a série sobre Jordan Peterson, mas antes sempre destacando que o Romanini, o Mr. Romanini é o responsável pelas artes deste podcast e vocês podem e devem, nós recomendamos efusivamente, entusiasticamente que vocês visitem a sua loja, a Wake Up Imperium, a sua plataforma de podcasts, a Speak Up Imperium, e compre camisetas, canecas, prestigiando o trabalho do Mr. Romanini. Pedimos também para que vocês se inscrevam na lista VIP do Oliver Talk, olivertalk.com/lista. O link também estará na descrição do podcast, nas mais variadas redes, seja ela Spotify, iTunes, SoundCloud, Deezer, ou aplicativo de podcast favorito da Google Play ou Apple Store. E também no YouTube, e caso você ouça via YouTube, não se esqueça de ativar o sininho para notificações, e não se esqueça também de nos apoiar via Apoia-se, né, gente? Agora nesse momento vai ser muito importante, a gente sabe que ao mesmo tempo que é um momento difícil de entre aspas, aí, pedir dinheiro para as pessoas, né? Não é exatamente um pedir dinheiro, é fazer uma venda de algumas coisas, mas a gente continua aí pedindo, mais do que nunca vai ser importante pra gente, né? Qualquer ajuda, às vezes R$10, mesmo num momento de crise, não vai fazer diferença para você, mas vai compor ali o nosso número e vai nos ajudar bastante. Então a gente pede também que você vá lá no apoia.se/OliverTalk e nos ajude na medida do possível. Pois bem, então a regra 7... busque o que é significativo, não o que é conveniente. Então, algumas coisas iniciais a respeito desse capítulo. Ele é um capítulo bastante longo, eu vi gente reclamando disso nas redes sociais aí, nas interações, enfim, gente, faz parte, né? O livro em si é um livro longo, né? Não é um livro curto, é um livro de 400 páginas, mais ou menos, né? Mas tem são 400 páginas divididas aí na pior das hipóteses em 12 partes. Na verdade tem mais subdivisões internas nos capítulos, então dá para ler tranquilo, você não precisa ler isso correndo, caso você não queira. É um capítulo bastante longo, tem cerca de 40 páginas, se eu não me engano, ou seja, quase 10% do livro aí é consumido pelo texto da regra 7, pelo capítulo da regra 7, e é um capítulo que eu enxergo, né? Então, sempre lembrando aqui, nosso objetivo não é fazer uma leitura, mas é fazer uma análise, pensando pontos principais, fazendo interpretações, comparativos com experiência pessoal, para que vocês também possam fazer
esse comparativo com experiências pessoais próprias. Nesse sentido, me parece que este capítulo sobre a regra 7 ele é um aprofundamento do capítulo sobre a regra 6, né? Então, na regra 6, as pessoas têm a impressão de que ele vai tratar de uma coisa, mas na verdade ele está falando, está dando uma prévia do que é feito é feita uma prévia desse capítulo 7. Então, no capítulo 6, ele dizia: deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Quem lê só essa regra e já ouviu alguma coisa sobre o Peterson acha que ele vai criticar o pessoal que quer ajudar a humanidade no ajuda o próximo, né? Embora essa seja uma interpretação possível da regra, como eu disse no último episódio da série, ele está falando ali muito mais assim, de que esse desprezo que as pessoas têm para com certas coisas é um desprezo pelo ser, é um desprezo pela realidade, que acaba culminando em coisas como o niilismo e, nos casos extremos, acaba culminando nos assassinatos em massa, né? Então, assassinos em massa já tenderam a justificar as suas atitudes por aí, falando: olha, a realidade não merece existir e quem está inserido na realidade não merece viver. Por isso que o sujeito não se contenta apenas com se matar, né? E esses tipos de assassinos em massa, eles sempre se suicidam, ou quase sempre se suicidam no final dos seus atos. Mas para eles não basta o suicídio. Eles precisam levar o máximo número de pessoas com eles, né? E porque a realidade não tem sentido, a realidade não é significativa, a realidade é absurda, né? E aí realidade, a gente pode entender realidade com R maiúsculo ou ser com S maiúsculo, como o Peterson está usando ao longo da obra, que pode ser entendido como totalidade da realidade, totalidade da ordem ou essência das coisas, né? Todos esses sentidos aí são possíveis quando a gente fala filosoficamente de ser, e o Peterson está ali abordando essas questões também. Então, né? E aí, então eu entendo esse capítulo sobre essa regra 7 como uma extensão, né? Uma explicação um pouco mais aprofundada do que é tratado na regra 6, né? Então, a realidade é absurda ou contém elementos de absurdidade. Qual é a reação mais imediata de uma pessoa diante disso, né? Então, veja, obviamente e felizmente, nem todo mundo que chega a esse diagnóstico, e aqui a gente ainda não está avaliando se ele está correto ou não, mas a pessoa chegou a esse diagnóstico. A reação inicial, imediata, não é necessariamente, né, e principalmente não é primariamente, o assassinato em massa, né? Eu vou virar um genocida porque, né, eu acredito que a realidade é absurda ou contém em grande parte elementos de absurdidade. Então não é por aí, mas o que acaba sendo a reação imediata diante da verificação desse possível fato? A busca imediata e desmedida por prazer, né? Então olha só, a pessoa chega à conclusão de que a realidade é sofrimento, a realidade é absurda, a realidade é sem significado, é sem sentido. Então, se a pessoa não for se matar, ela vai procurar buscar ali o máximo possível de elementos, de picos, de fases de prazer, porque olha, no fundo, nada faz sentido, nada importa, tudo que existe é o aqui e o agora. Inclusive, dependendo aí de quem for essa pessoa pode estar muito próximo de justificar esse prazer ou esse desfrute à custa dos outros, né? Olha, bom, se o meu nada tem sentido, nada tem significado. O que me impede de buscar o meu prazer? Nada. O que me impede de buscar o meu prazer à custa dos outros? Aí seja de inúmeras formas possíveis, imaginárias, escravizando, torturando, matando. Muito pouco, né? Então, o Peterson está falando justamente isso, né? Então, diante do diagnóstico do absurdo da realidade, algumas pessoas chegam a... E não é uma conclusão, não é uma inferência aí, entre aspas, né? Não é uma inferência ilegítima. Se realmente a realidade é amplamente, totalmente absurda, não faz sentido você estar se privando de certos prazeres. Aliás, de prazer nenhum. Né? Porque a realidade é essa droga mesmo. Então o que você pode e deve fazer é tentar o máximo possível amenizar isso daí. Porém,
o esforço deve ser o da busca pelo que tem sentido. Então é justamente isso que o Peterson está falando nessa regra. Nesse mundo sem significado, o nosso esforço deve ser pela busca de coisas que tenham significado, né? Então busque o que é significativo e não o que é conveniente. Então, mesmo que seja verdade que a vida é um pleno e absoluto absurdo, o que seria conveniente buscar? O prazer desregrado, desmedido. Mas será que isso teria algum significado? Qual que seria o significado disso? Né? Nenhum. Então, o Peterson está falando que o esforço deve ser o da busca por aquilo que tem sentido. Né? Então, mais uma vez, ele se reporta, né, como uma espécie de explicação mais aprofundada da regra 6. Né? Os assassinos em massa não veem sentido na realidade. E o que a gente deve fazer enquanto seres humanos normais, racionais, aí, etc., é justamente buscar o sentido, né? Buscar coisas que sejam significativas, buscar coisas que tenham, portanto, aí, o sentido. Então, o Peterson diz aqui na página 182 o seguinte, pequena citaçãozinha aqui. A tragédia do ser, com S maiúsculo, autoconsciente produz sofrimento. Então, ou seja, quem é o ser autoconsciente? É o ser humano. Né? O único ser autoconsciente que existe é o ser humano. E essa sua autoconsciência produz sofrimento. O inevitável sofrimento. Este sofrimento, por sua vez, motiva o desejo pela gratificação imediata e egoísta. Ou seja, uma vez que você tome ciência da realidade do sofrimento, a sua reação inicial imediata e egoísta é pela gratificação. Mas aí justamente o que o Peterson está falando, né? Sacrifício e trabalho serve para manter o sofrimento afastado de forma muito mais eficiente do que o prazer impulsivo em curto prazo. Então tem vários elementos que a gente pode trazer aí de fora para analisar essa questão. Então, por exemplo, se a gente pensar em Aristóteles, né? Em Aristóteles e ao longo, isso é uma coisa presente em diversos filósofos que refletiram sobre ética e refletiram sobre moralidade. Então, quando vai se responder a pergunta o que é o certo e por que eu devo fazer o que é certo, em diversas tradições filosóficas está envolvida na resposta dessa pergunta a ideia de que você, como ser autoconsciente, inclusive, tem que remar contra as suas inclinações. Então, o que é inclinação? Inclinação é aquilo que você... É aquela coisa que eu falei da consequência imediata. Né? A realidade é sofrimento. Qual que é a consequência imediata que eu tenho a partir do momento que eu tomo consciência disso? Que eu quero escapar, eu quero fugir desse sofrimento com o prazer. Então, isso é a inclinação. É a inclinação mais rápida, é a inclinação imediata. É a primeira coisa que eu vou pensar. Mas muitas vezes, fazer o que é certo é justamente remar contra essa maré, né? E esse prazer, o prazer no sentido mais tosco, né? O prazer no sentido mais tacanho, que é aquela coisa ele também, na verdade, é um engano, é um engodo que ele te leve para longe do sofrimento. Por quê? Então, beleza, a realidade é sofrimento. O que eu vou fazer? Vou encher a cara. Vou tomar 2 garrafas de vinho sozinho. Pô, se eu fizer isso daí, depois eu vou vomitar, vou ficar de ressaca, vou ter dor de cabelo, ou seja, eu vou ter piorado o que já é ruim, né? Eu vou ter o prazer ali naquele momento da ingestão do vinho, da ingestão do álcool, vou sentir aquele efeito imediato mais sedativo, mas depois eu vou ter um período muito maior de desprazer, né? Eu vou ter um desprazer potencializado, né? Além do desprazer da própria existência sem sentido, eu vou ter esse desprazer potencializado pela ressaca que eu vou ter de ter enchido a cara. A mesma coisa se eu for falar, nossa, então eu tomei consciência de que a realidade é uma droga, é sofrimento, é absurda, é sem sentido, eu sou cheio de grana, então eu vou comer até dizer chega, vou me empanturrar de lagosta, sei lá, né? Eu vou ter uma indigestão, eu vou passar mal, vou vomitar, enfim, eu vou ter potencializado o meu sofrimento, né? Então, apesar disso ser a reação imediata, a coisa precisa ser um pouco refletida, porque senão você acaba você acaba caindo na armadilha da própria situação, né? A situação, na verdade, vai piorar tudo, né? Se você se render
a sua inclinação imediata, você vai fazer o que é errado, mas talvez você não esteja preocupado com isso. Mas além de você fazer o que é errado, você vai potencializar o efeito ruim, daquilo de algo que você já diagnosticou como ruim, que é a realidade como um todo, né? Aí, posteriormente, né, é evidente, vocês já sabem disso, a essa altura do campeonato, né, o Peterson vai ilustrando todas as suas falas a partir das histórias bíblicas, né, e aí ele fala uma coisa muito interessante, que ali na narrativa do Gênesis, né, é retratado que o mal entra no mundo com a autoconsciência, né? Então, ou seja, quando na autoconsciência, no conhecimento do bem e do mal, né? Na capacidade de infligir mal e sofrimento contra si e contra outros. Então, olha só, é quando Adão e Eva tomam conhecimento da distinção entre... Então, normalmente, o próprio Peterson fala disso no capítulo, né? Qual que é a interpretação mais rápida que a gente faz da narrativa do Gênesis, né? É de que, ao ingerir lá o fruto proibido, Adão e Eva ficaram cientes da existência do bem e do mal, né? Olha, existe uma coisa chamada bem, existe uma coisa chamada mal. Mas na verdade o Peterson está colocando que é até um negócio pior. Essa autoconsciência, depois, né, posterior do que é o bem e do que é o mal, não apenas permite perceber ou diagnosticar ou enxergar, mas praticar, né? E aí vai ser a questão de Caim e Abel, né? Então, essa consciência tomada pelo ser humano vai permitir que ele inflija mal ou bem aos outros, né? E isso é igualmente parte do pecado, né? Então, isso é uma situação pecaminosa. Eu posso ser mal, praticar o mal com os outros, né? Então, vale aqui a leitura desse parágrafo da página 185, onde o Peterson está falando exatamente isso. Ele diz aqui: o mal entra no mundo com a autoconsciência. A labuta com a qual Deus amaldiçoa Adão já é ruim o suficiente. A dificuldade no parto com a qual Eva é penalizada e sua consequente dependência do marido não são questões triviais, tampouco. Elas são indicativas das tragédias implícitas e frequentemente agonizantes da insuficiência, provação, necessidade bruta e subjugação à doença e morte que, simultaneamente, definem e atormentam a existência. Sua mera realidade fatual é suficiente para fazer com que mesmo uma pessoa corajosa se volte contra a vida. Contudo, na minha experiência, os seres humanos são fortes o suficiente para tolerar as tragédias implícitas do ser sem titubear, sem se destruírem ou, pior, sem acabar com tudo. Vi repetidamente evidências disso em minha vida particular, no meu trabalho como professor e em meu papel de profissional clínico. Terremotos, enchentes, pobreza, câncer. Somos fortes o suficiente para suportar tudo isso, mas o mal humano adiciona uma dimensão totalmente nova de sofrimento ao mundo. É por essa razão que o surgimento da autoconsciência e sua consequente percepção de mortalidade e conhecimento do bem e do mal são apresentados nos primeiros capítulos do Gênesis e na vasta tradição que os cerca, como um cataclismo de magnitude cósmica, né? Então aí, nas palavras do próprio Peterson, o que estava querendo se dizer com tudo isso, né? Que o mal entra no mundo com a autoconsciência, ou seja, o conhecimento do bem e do mal. E isso gera a capacidade de infligir o mal e sofrimento contra si e contra os outros. O conhecimento do bem e do mal não significa apenas saber percebê-los, né? Como eu disse, mas também saber praticá-los, tá? E aí, vem na esteira disso, Peterson vai fazer uma importante citação a Hobbes, né? Hobbes é o filósofo contratualista de que diz que o homem é mau por natureza, né? O homem é o lobo do homem, homo hominis lupus, né? Se eu não me engano, na citação latina. Então, na página 186 é dito o seguinte: a vida é realmente sórdida, brutal e curta, como o filósofo inglês Thomas Hobbes tão memoravelmente observou. Mas a capacidade do homem para o mal a piora,
né? Então, ou seja, mais uma vez, né, como essa questão essa centelha da capacidade para o mal do homem é um elemento importante a ser ponderado nisso tudo, né? E aí na página 187, como qualquer um pode já subentender, o Peterson está falando de Caim, né? Como que Caim também pode ser utilizado como uma exemplificação dessa discussão que se tem aqui, né? O Peterson vai falar das tentações de Jesus, mas isso eu vou tratar um pouquinho mais para frente. Mas aqui, a respeito de Caim, ele fala aqui na página 187. Essa é a história de Caim. Caim não está nem satisfeito nem feliz. Ele está se esforçando, ou pelo menos pensa que está, mas Deus não está satisfeito. Enquanto isso, Abel está, de acordo com todas as aparências, seguindo sua vida como se fosse uma dança. Suas plantações são vicejantes, as mulheres o amam e, pior de tudo, ele é verdadeiramente um homem bom. Todos sabem disso. Ele merece sua boa sorte. Há ainda mais razões para o invejar e odiar. Em contrapartida, as coisas não vão bem para Caim, e ele fica ruminando seu azar, como o boi rumina sua comida. Ele luta em sua miséria para criar algo infernal e, ao fazê-lo, entra no deserto selvagem da própria mente. Ele fica obcecado com sua desventura, sua traição por Deus. Ele alimenta seu ressentimento. Ele se deixa levar por fantasias de vingança cada vez mais elaboradas. E, ao fazer isso, sua arrogância atinge proporções luciferianas. Sou mal aproveitado e oprimido. Né? Olha aí, ó, a voz revolucionária soprando no ouvido de Caim. Né? Sou mal aproveitado e oprimido, pensa ele. Este planeta idiota é uma porcaria. Olha aí o assassino em massa. Né? Olha aí a revolta contra o ser, a revolta contra a realidade. E com isso, para todos os efeitos, Caim encontra Satanás no deserto e cai vítima de suas tentações, né? Então, mais uma vez, para exemplificar aí essa questão, e aí depois, né, posteriormente, dentro da história bíblica e da própria história, existe também a questão da confrontação do mal feita por Jesus, só que Caim sucumbiu, Jesus resistirá. E isso tem tudo a ver com essa questão dessa regra, porque Caim optou pelo que era conveniente, né? Então ele deu vazão às suas inclinações, ao passo que Jesus resistiu bravamente às suas inclinações, né? A tentação é muito isso, né? Para entender aqui o que eu estou falando, gente, pensem no seguinte: você está morrendo de fome e alguém coloca um bife de picanha assada na sua frente. E aí só que assim, você não pode comer aquilo por alguma razão qualquer. E a pessoa fica lá, e aí a pessoa come, a pessoa, enfim, o cheiro e tal. Isso é a tentação. Então a tentação é justamente resistir contra a inclinação. Qual que é a sua inclinação imediata? Comer. Né? Mas agora, se por alguma razão for significativo para você que você não possa comer carne naquele dia, naquela hora, naquele momento, agir de maneira significativa, né? Buscar o referencial daquilo que é significativo, envolve você resistir à sua inclinação mais imediata, à sua inclinação natural. Né? Então o próprio Peterson vai citar o mal confrontado na questão da história das tentações de Cristo. Né? Cristo buscou o que realmente era significativo. Né? Então, quando Cristo vai para o deserto, fica 40 dias no deserto, ali é oferecido o prazer carnal, né? Ou seja, satisfazer a inclinação. Lhe é oferecido o mundo. Olha, você pode ser rei do mundo, né? Eu te dou o mundo. E isso é tentador, né? Ou seja, é a tentação da carne, a tentação do poder, mas nada disso era significativo, né? Porque existe uma coisa maior a qual Jesus se reportava. Então, a vida eterna, né, depende da rejeição dos prazeres sensuais ou do poder, né? Dito de maneira resumida aqui, né? Ou seja, o que é realmente significativo? O poder é significativo? Até é. Os prazeres sensuais são significativos? Até podem ser, mas não à luz da vida eterna, não se o preço a se pagar for a vida eterna. Né?
Então, e aí o próprio Peterson chama a atenção de que essa mensagem, né, a mensagem cristã, portanto, é difícil de ser aceita em um mundo hedonista, né? E de fato, né, a gente vive cada vez mais e mais num mundo hedonista, né? Hedonismo é uma corrente filosófica que defende aí o prazer, né? O prazer como critério ético, inclusive, né? O certo seria aquilo que proporciona prazer. Então, o hedonismo é isso. Então, e a gente vive numa sociedade hedonista, né? A gente vive numa sociedade de realização dos desejos, dos prazeres a todo momento. Então, dito isso tudo de uma outra forma, né? É preferível ganhar o jogo seguindo as regras e não trapaceando, né? Parece legítimo. Então, veja só. Você quer ganhar uma disputa. E vamos supor que surja diante de você a possibilidade de ganhar trapaceando ou de concorrer em pé de igualdade e eventualmente ganhar por 100% de mérito, de maneira totalmente meritória. Isso, inclusive, é a temática de muitos filmes, né? Muitos filmes trabalham com isso, né? Que ou a pessoa trapaceia e se arrepende, ou a pessoa se arrepende e volta atrás, ou então reflete, né, faz essa reflexão e fala, não, ou eu ganho de maneira legítima, ou eu ganho de maneira justa, ou então é melhor perder, é melhor não ganhar. Né? Então, claro que nem todo mundo vai pensar assim, é óbvio, tem gente que vai pensar em ganhar a qualquer custo, mas em muitas pessoas vai ser desperta aquela vozinha interior que vai falar, olha, não, ou eu ganho, até mesmo porque trapaceando não é legal, né? É que nem você envenenar uma pessoa para ela se apaixonar por você. É a historieta imaginária da poção do amor, né? Você quer que uma pessoa goste de você, mas você quer que a pessoa goste de maneira livre, né? Utilizando o seu livre-arbítrio, ou você quer dar uma poção, um veneno, um feitiço que vai fazer a pessoa gostar de você. Bom, mas aí você sabe que não vai ser legítimo, né? As regras do jogo não vão ser válidas. Precisa ser significativo, né? Precisa ser significativo de verdade, de alguma maneira. E aí, no decorrer desse capítulo, então, o Peterson também vai mencionar duas figuras muito importantes para ele, que é o Dostoiévski e o Nietzsche, né? Eu diria que junto com o Solzhenitsyn, né, do Arquipélago Gulag, essas são são 4 principais referências que a gente pode levantar aí do Peterson, né? O Carl Jung, o psicanalista, Dostoiévski, o literato, Nietzsche, o filósofo, e o Solzhenitsyn, que é o autor, digamos, né? Um autor literário. E aí, obviamente, que aparece dentro dessa discussão de revolta contra o ser, revolta contra a realidade, niilismo. É aí que aparece, obviamente, Dostoiévski, Nietzsche, e é aí que aparece também a temática da morte de Deus, né? Que é uma das coisas mais famosas da filosofia e uma das coisas pelas quais o Nietzsche mais é conhecido aí, né? Um dia a gente pode fazer um podcast só sobre Nietzsche, mas o Nietzsche é um cara bastante interessante de ser lido e conhecido, né? Os seus méritos filosóficos e etc. Isso é uma outra discussão, mas eu acho que o Nietzsche é um cara que... Eu costumo dizer que o Nietzsche é um grande diagnosticador, né? O Nietzsche fez diagnósticos muito verdadeiros, inclusive sobre o socialismo, sobre o Estado moderno e etc. E ele é famoso por essa passagem de um livro chamado A Gaia Ciência, em que ele retrata lá a morte de Deus, né? E as pessoas interpretam isso como, olha, é só uma expressão de ateísmo, né? Isso é uma interpretação muito chula, muito rasteira dessa passagem do Nietzsche, né? Porque o Nietzsche está falando que, na verdade, na cultura europeia ocidental do século XVIII, o platonismo e a metafísica morreram. É isso que o Nietzsche está falando ali, né? Ou seja, uma coisa muito maior, muito mais ampla, né? Então não é meramente uma expressão estridente de ateísmo, mas tem uma questão cultural e filosófica muito mais profunda por trás disso tudo. E aí a gente pode entender então também, né, e isso é possível de ser feito dentro do próprio Nietzsche, que a morte de Deus significa, portanto, o fim do que é significativo. Né? Nada, se Deus não existe, se Deus morreu, então nada é significativo. E aí isso conduz então à postura niilista, que eu expliquei direitinho o que é o niilismo no podcast da regra 6. E esse
ambiente cultural, esse ambiente de ideias onde prospera, onde tem uma efervescência de ideias nihilistas, onde o significativo perdeu espaço, perdeu lugar, nada mais é considerado significativo para a pessoa, esse é um campo fértil para o surgimento de ideias novas, totalitárias e utópicas, como o próprio Peterson diz na página 202 do livro. Né? Esse solo cultural adubado com a morte de Deus é fértil para o surgimento de ideias novas e totalitárias e utópicas, como, por exemplo, o fascismo e o comunismo. Né? Então, o próprio Peterson fala isso na página 202 e é um fato. Eu já trabalhei um pouquinho com essa ideia num outro caminho, né? Quando eu falo do Fögling e das religiões políticas e tal. Inclusive, na série sobre Fögling, eu acredito que eu deva ter mencionado isso. Mas se eu não mencionei lá, eu costumo mencionar nas minhas exposições sobre Fögling e a modernidade. Né? Ou seja, o diagnóstico do Nietzsche foi muito preciso. Né, olha, e o próprio Nietzsche também dizia, e com essa morte de Deus as pessoas vão erigir outros deuses no lugar, e isso é um problema, né? Enfim, essas ideias novas, totalitárias e utópicas expressas aí principalmente por meio do fascismo e do comunismo. Então, na página 207, a gente tem um belo resumo deste capítulo. E eu diria que até mesmo das próprias ideias desenvolvidas pelo Peterson ao longo das regras anteriores, né? Que ele fala que o importante, ele ressalta, né? Reforça essa questão da importância do significado, né? O significado como o bem maior é o título do tópico. E ele diz isso aqui, ele diz o seguinte: foi a partir disso, né? Disso tudo que veio antes, que extraí minhas conclusões morais fundamentais. Mire alto. Preste atenção. Conserte o que puder consertar. Não seja arrogante com o próprio conhecimento. Empenhe-se em ser humilde, porque o orgulho totalitário se manifesta na intolerância, opressão, tortura e morte. Torne-se consciente da própria insuficiência, de sua covardia, malevolência, ressentimento e ódio. Considere a parte sanguinária do próprio espírito antes de ousar acusar os outros e de tentar consertar a estrutura do mundo. Talvez a falha não esteja no mundo. Talvez ela esteja em você. Você falhou em acertar a meta. Você errou o alvo. Você está destituído da glória de Deus. Você pecou. E tudo isso é a sua contribuição para a insuficiência e para o mal do mundo. E, acima de tudo, não minta. Não minta sobre nada, nunca. A mentira leva ao inferno. Foram as mentiras grandes e pequenas dos estados nazistas e comunistas que produziram a morte de milhões de pessoas. Então, olha só, nesse trecho da página 207, o Peterson resume regras que vieram antes, resume a regra 7, que a gente está discutindo aqui, e ele até resume regras que vão vir lá na frente, como, por exemplo, essa do não mentir. Então, esse é um trecho particularmente importante, de fato, né? O significado como o bem maior. E aí eu quero fazer só um parênteses antes de trazer as duas últimas citações, para a gente pensar se a gente quiser pensar a questão do pós-modernismo, que é algo que o Peterson bate bastante, né? O pós-modernismo é um grande alvo do Peterson. Para uma das características do pós-modernismo é a afirmação de que não há significado, né? As coisas não têm significado objetivo, né? Em literatura isso é muito interessante, porque em literatura isso o pós-modernismo em literatura vai ser expresso por meio do desconstrucionismo. O desconstrucionismo vai ser a desconstrução dos significados objetivos das obras literárias, por exemplo. Então, ou seja, o pós-modernismo nada mais é
do que a afirmação de que inexiste o significado, né? Então, interessante aí de se pensar. O Peterson colocando o significado como algo de extrema, de suma importância, e o pós-modernismo sendo a corrente filosófica predominante nos departamentos de humanidades aí, afirmando que, na verdade, nada tem significado, né? Na página 208, o Peterson ele define o que é o conveniente. Então, falou-se muito sobre o que é significativo, e ele dá uma definição interessante do que é a conveniência na página 208, e depois na página 210 ele faz um contraste, mais uma vez, entre conveniência e significado. E aí a gente vai encerrar por aqui com essas duas citações, porque elas são bem ilustrativas, cabem bem aqui para o encerramento. Então, na página 208, o Peterson diz: conveniência é seguir o impulso cego. É o ganho em curto prazo. Ela é estreita e egoísta. Ela mente para conseguir ir adiante. Ela não leva nada em consideração. Ela é imatura e irresponsável. O significado é teu substituto amadurecido. O significado surge quando os impulsos são regulados, organizados e unificados. O significado surge a partir da interação entre as possibilidades do mundo e a estrutura de valor que opera dentro desse mundo. Se a estrutura de valor está orientada para o aprimoramento do ser, então o significado revelado será o sustento da vida. Ela fornecerá o antídoto para o caos e para o sofrimento. Ela tornará tudo melhor. Então aí que está, né, um pouquinho da questão da conveniência, do próprio significado, já fazendo um pouquinho desse contraste também. E na página 210, o Peterson diz o seguinte: o que é conveniente funciona apenas para o momento, é imediato, impulsivo e limitado. O que é significativo, por contraste, é a organização daquilo que, de outra maneira, seria meramente conveniente em uma sinfonia do ser. O significado é o que Beethoven produziu tão poderosamente que as palavras não conseguem expressar em sua ode à alegria. Uma criação triunfante a partir do vazio, moldada em uma constância linda, em que cada instrumento toca a sua parte, com as vozes disciplinadas reunindo tudo isso, perpassando a total amplitude da emoção humana, do desespero à euforia. Então, ele diz: busque o que é significativo, não o que é conveniente. E aí chegamos ao fim. É o seguinte: acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk tudo junto. Não deixem também de me acompanhar nas redes sociais. Basta procurar por André Assi Barreto no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até a próxima. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.